A paz do Senhor, queridos, evangelista Vitor Rodrigues, daqui da IBPM Carvalho Ramos, em Campo Grande. Hoje estaremos falando sobre bibliologia, mas tratando de uma das regras principais que eu vejo na bibliologia, tá ok? Que é justamente texto sem contexto é pretexto para uma heresia. E a regra da bibliologia é: a Bíblia se traduz a si mesma, tá ok? Quero recitar um versículo da palavra do Senhor, ou melhor, dois versículos, que se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, seu filho na fé, capítulo 3, versículos 16 e 17, que o apóstolo Paulo diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Versículo 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Ou seja, o homem de Deus só tem como ser preparado, a mulher de Deus só tem como ser preparada quando entende a palavra do Senhor, quando sabe como vem a estudar a palavra do Senhor, tá ok? Como eu disse, quero falar um pouquinho sobre textos e contexto, e para isso vou estar recitando alguns versículos da Bíblia que, infelizmente, fico até triste de dizer isso. Eu já participei de algumas festividades que, eu fiz isso daqui para poder conseguir ministrar a palavra, porque eles pegaram um versículo isolado e colocaram lá a divisa, o tema que eles queriam baseado naquele versículo. Mas o contexto daquele texto não tinha nada a ver com o que eles queriam passar. Um exemplo claro, um versículo que é muito utilizado em algumas festividades. Isaías capítulo 46, versículo 41, versículo 6, quando diz assim: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Aí eles botam lá aquela divisa tão bonita. Um ao outro ajudou. Então temos que ajudar um ao outro, ajude ao seu irmão, ou se não colocam como a união entre os irmãos, como tema, a união entre os irmãos é o principal. Só que se formos ver o contexto desse texto aí, do capítulo 41 ao capítulo 46 de Isaías, Deus está trazendo juízo sobre as nações. Para ser mais específico, no capítulo 41, Deus está quase que desafiando as demais nações a mostrarem os deuses que elas serviam. E no versículo 6, para ser mais específico, ali é um orive, um construtor de ídolo, incentivando o outro, dizendo assim: olha, temos que provar que o nosso Deus também é Deus, porque Israel está mostrando que o Deus dele é todo poderoso. Olha o que o Deus dele tem feito. Fez atravessar o Mar Vermelho, fez depois atravessar o Jordão, conquistou as cidades de Jericó, aquela grande muralha caiu, conquistou a cidade de Ai, conquistou toda aquela Canaã. Ele é um Deus poderoso, mas o nosso Deus também é. Então vamos mostrar que o nosso Deus também é. Se esforça aí, meu irmão, se esforça aí, construtor de ídolo, para também você vir a construir um ídolo. Olha só, aquele texto está falando sobre idolatria, meu amado. E, no entanto, muitas igrejas têm usado como tema de festividade. Quer ver? Por que eles não usam Salmo 133? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí sim, é como óleo que desce sobre a cabeça e vai até a barba de Arão. Esse sim é um texto de união. Esse sim é um texto que tem o contexto aprovado. Agora, Isaías 41, versículo 6, pelo amor de Deus, fala sobre idolatria. Então não use esse texto para incentivar ou para pregar sobre união. Amém?
Um outro texto que eu gosto de utilizar como exemplo é Apocalipse, no capítulo 6. Ali vai falar sobre o cavaleiro do cavalo branco. Quando ouvimos sobre isso, eu tenho certeza que se eu perguntasse a vocês quem era o cavaleiro do cavalo branco, que saiu para vencer, diz a Bíblia, eu tenho por certo que de imediato você responderia sem titubear: Jesus, ele é o cavaleiro do cavalo branco. Só que no capítulo 6, esse cavaleiro do cavalo branco é o anticristo. Cavalo ali simboliza força. Branco ali está simbolizando as potências bélicas. Olha que meditação que você tem que ter. Por isso é que você não pode ler um versículo isolado e interpretar a Bíblia pelo aquele versículo. Mas, Vitor, eu sempre ouvi, até tem música, Cavaleiro do Cavalo Branco. Sim, está lá em Apocalipse capítulo 19. Diz lá que o verdadeiro e fiel, o único, aquele que tem olhos como chama de fogo, aquele que tem uma espada aguda em suas bocas, aquele que está tatuado em sua coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, esse sim. Apocalipse capítulo 19, esse é o verdadeiro cavaleiro do cavalo branco. O do capítulo 6 é do Paraguai, querido. É o verdadeiro, é como diz a Bíblia, que o nosso adversário está como, ele não é, está como leão ao nosso derredor. Bramando como leão, ele está ao nosso derredor. Como? Ou seja, ele não é leão, porque o verdadeiro e único leão da tribo de Judá é Jesus. Ele sempre quer copiar Jesus, ele sempre tenta enganar o povo de Deus. É por isso que temos que ter o contexto dos textos. Amém? Quero falar sobre justamente texto e contexto. O que é o texto, Vitor? Texto é aquilo que você está lendo, seja sobre qualquer assunto. Você está lendo aquele capítulo ali é o texto que você está lendo. E o contexto, Vitor? O contexto é o que vem antes e o que vem depois. Existem alguns contextos daquele texto que você vai encontrar capítulos antes, ou existe alguns textos que realmente vai estar posterior àquele capítulo. Então você tem que sempre procurar ler 2, 3 capítulos antes do que você quer, 2, 3 capítulos depois, para que você venha ter certeza sobre o assunto que você está falando, se é aquilo mesmo, tá ok? Uma outra regra, como eu falei, a Bíblia se traduz a si mesma. O que eu falo com isso? Existe na própria Bíblia o chamado referências bíblicas. Se você for aqui e pegar no meio dos textos, você vai ver, em algumas Bíblias vai estar aqui na ponta, você vai ver que existem umas referências bíblicas. Basta você olhar aqui, você está lendo o exemplo aqui, capítulo 11, versículo 42 de Lucas, capítulo 11, versículo 42. Logo a seguir está lá, Mateus 23, 23. Ou seja, o versículo de Mateus 23, 23 é o mesmo versículo ou está em concordância com Lucas capítulo 11, versículo 42. Então, sempre que você for ler um texto, leia as referências. Um outro detalhe maravilhoso é você procurar ter várias Bíblias. Essa daqui é até minha esposa que está filmando, que me presenteou. Olha que legal. Ela me presenteou, vou ver aqui a data exata, ó. Botou uma declaração aqui linda e maravilhosa. E ela me presenteou em 25 de dezembro de 2001. E ainda está até bem conservadinha. Aqui tem até, colei, fiz questão de colar nessa Bíblia, que foi presenteada pela minha esposa, a minha consagração evangelista em 19 de maio de 2018, pela nossa igreja. Eu era presbítero, vinha para IBPM, a IBPM não tem o cargo de presbítero, então me consagraram a evangelista. Mas vamos voltar aqui para a lição em si. Então, use como referências, tá ok? O que você quer falar.
essa Bíblia em exatidão, que é a Bíblia de estudo em cores, eu gosto muito dela quando eu quero falar sobre um tema específico. Por quê? Olha que legal aqui. Por isso que a Bíblia de estudo é boa. Eu quero falar sobre Deus. Então, todos os versículos que vão falar sobre Deus está em roxo. Eu quero falar sobre discipulado. Todos os versículos da Bíblia, todos, todos os versículos da Bíblia que falar sobre discipulado estará em coral. Quero falar sobre amor. A pregação hoje é sobre amor. O amor está em verde, a fé está em laranja claro, o pecado está em cinza, Satanás está em marrom, por mim podia estar em preto. Salvação está em azul, e assim sucessivamente, família amarelo. Então isso facilita, tá ok? Que aqui, quando eu vou ler, eu já sei que esses versículos aqui é sobre pecado. Por quê? Porque ele está cinza escuro. Eu já sei que esse daqui é sobre... Aí eu vou lá na colinha e vejo. O azul eu já gravei, é salvação. E sucessivamente. Eu sempre indico, meus amados, vocês terem várias Bíblias. Eu botei até aqui em fila. Esse daqui é meu escritório. Tem alguns livros que estão emprestados com alguns amigos. Mas tem uma boa parte aqui. Aqui é uma enciclopédia muito boa que eu tenho, que é todo o Novo Testamento, explicado versículo por versículo. Uma indicação que eu dou também muito boa, dicionário bíblico. Existem palavras que nós não sabemos, que são até no nosso dicionário normal, muitas das vezes você não encontra, mas no dicionário bíblico com certeza você vai encontrar. Essa daqui é a Bíblia da linguagem de hoje, também utilizo muito, porque como o próprio nome diz, ela é da linguagem atual, então é muito boa também. Essa daqui eu ganhei de presente, apesar de eu não saber, mas essa Bíblia é em inglês. Então acho que a pessoa que me presenteou estava querendo me obrigar aí a estudar inglês, e eu guardo com muito carinho. E essa daqui, para mim, é minha pérola. Por quê? Essa foi minha primeira Bíblia. Pô, Vitor, tá até sem capa. Querido. Ela foi comprada em 96. Então, ela tem, se você for olhar ela foi muito folheada e muito utilizada. Tem uns esboços aqui meu até bem antigos. Essa daqui é Bíblia de Estudo Pentecostal. Fizeram até uma nova versão dela, muito boa, que o pastor Antônio Gilberto, eu tive o privilégio de tê-lo como professor de curso de escola dominical. Ele é o autor brasileiro dessa Bíblia. Falecido, já descansa no Senhor, mas sempre considerado um dos maiores teólogos do mundo, respeitado mundialmente. Então, para vocês que querem adquirir e que somos da visão pentecostal, Bíblia de Estudo Pentecostal é muito boa. Essa outra aqui é a Thompson, Bíblia de Estudo Thompson, também é muito válida. Caiu umas fotos minhas aqui, vou deixar aqui. Muito boa também a Bíblia de Estudo Thompson. Essa daqui também é especial, porque é Bíblia explicada. Para quem está iniciando, é muito boa. Apesar de, querendo ou não, aqui vai valer também um pouco a interpretação pessoal do professor, do autor da Bíblia, do autor desta versão, perdão. Mas é muito boa para nós que somos da visão arminianista, vale muito, tá ok? Vale muito aí você ter Bíblia de Estudo explicada. E tenho também a Bíblia Católica. Eu brinco que essa daqui eu uso para expulsar demônio, porque uma pancada dessa daqui, brincadeira, tá, querido? Essa daqui, a Bíblia Católica, eu utilizo porque ela tem os 7 livros apócrifos. São livros que não foram incutidos na Bíblia. Por quê? Porque eles foram escritos fora de Alexandria e no período interbíblico, ou seja, no período em que Deus se calou. Pô, se Deus se calou, como é que eu posso utilizar? Mas por que você utiliza, Vitor? Muito simples, porque são livros, posso utilizar como livros históricos, principalmente Macabeus. Eu gosto muito de ler Macabeus, porque conta a história, os Zelotes, conta uma história do Império Romano, na época do Império Romano, que antes de Jesus,
Então fala ali sobre o período justamente da guerra religiosa entre os fariseus, entre os zelotes, que eram fariseus mais ferrenhos em defender a fé. Muitos têm na Bíblia, Judas Iscariote, por que Iscariote? Zelotes, quem eram os zelotes? Você vai começar a estudar e vai entender. Barrabás era um zelote. Olha que troço estranho. Barrabás era um zelote. Então, ele brigava, ele fazia, se eu não me engano, se não me falha a memória, Bartimeu, alguns têm na cabeça que Bartimeu era o nome do cego, né? Mas Bar significa em grego filho de. Então, Bartimeu, na realidade, não é o nome dele. Ali a tradução é filho de Timeu. A Bíblia nem fala o nome dele. Diz alguns historiadores que Timeu, pai daquele cego, ele era também um dos zelotes. Ele era um dos que brigava pela fé. Então, tipo assim, é bom você ler e ter várias Bíblias de estudo para você justamente ter outras vertentes, tá ok? Para você poder assim estar estudando cada vez mais. Vitor, mas essas Bíblias são caras? Varia. Realmente, o valor de cada Bíblia dessa, Bíblia de estudo, normalmente começa de R$80 para lá. Então tem Bíblias de 120, Bíblias de 160 reais. Uma Bíblia que eu não tenho, mas que é excelente, Bíblia de Genebra. Ela é considerada uma das mais fiéis ao grego. Então o linguajar dela é até bem polido, é um linguajar até difícil, porque a tradução dela foi puxada do grego original. Então, se você puder comprar, eu aconselho a você a começar devagar. Compra, se você puder, a Bíblia Pentecostal, muito bons os estudos dela, vai te esclarecer muito. Bíblia explicada, e se puder, não precisa comprar a Thompson não, que a Thompson, a linguajar é um pouco mais difícil de você entender e até interpretar. Eu aconselho Bíblia explicada, vai ficar melhor. Então, queridos, a Bíblia se traduz a si mesmo. Então, não, pelo amor de Deus, quando você lê um texto, vá lá nas referências e veja o que está falando sobre aquilo dali. Rapidinho, vou interromper. Quanto tempo mais ou menos, meu irmão? 17,5. Tá. Então ainda posso falar um pouquinho sobre o que eu quero. Porque eu não quero também que o vídeo fique muito longo para vocês também não desinteressarem do vídeo, tá ok? Quero falar um pouquinho rápido sobre interpretação de texto e contexto. Quero entrar em uma parte até meio complicada para alguns. Por quê? Infelizmente, meus amados, quando você começa a estudar, ou felizmente, quando você começa a estudar teologia, a visão começa a ampliar e você começa a ficar um pouco crítico. Isso, ao meu ver, não vejo que seja ruim, desde que você consiga avaliar as coisas. Se você ouve uma pregação e aquela pregação, mesmo que o pregador fale lá 1 Samuel, mesmo que o pregador fale, abra tua Bíblia em 1 Coríntios, isso daí a gente pode relevar, não vai mudar em nada, mas vocês que estão aprendendo no curso não vão falar mais dessa maneira, amém? Só que o que eu quero dizer, agora isso, você como estudante de teologia tem que bater na tecla o que eu vou dizer agora. Existe duas palavras, uma, exegese, e existe exegese. Exegese, sem o i, é você extrair do texto o que o texto quer dizer. Isso é muito bom. Você deve ali meditar naquele texto. Você deve pegar auxílio de outras Bíblias, ver na tradução da linguagem de hoje, porque muitas das vezes, eu até esqueci, aconselho muito você ter a Bíblia da linguagem de hoje, apesar de algumas palavras ela forçar e até mesmo sair um pouco do sentido de algumas coisas, mas na sua maioria é muito boa. Então você pega a Bíblia normal, Almeida Revista, corrigida, atualizada, como queira, porque tem a Almeida Revista, corrigida e tem a atualizada, tem 3 Almeida. Você vai ver ali e olha, pô, isso daqui eu não entendi legal.
Aí você ainda não comprou o dicionário bíblico, você vai na Bíblia da Linguagem de hoje, poxa, é isso daqui, a Bíblia da Linguagem de hoje é baratinha, eu comprei para minha filha, se eu não me engano, foi R$20, meu irmão, 20, 30 reais pela internet, então é muito barata, tá ok? É boa de ter. Então, exegese é você extrair do texto o que o texto quer dizer. É isso que nós, como estudantes de teologia, temos que fazer. Muitas das vezes a pessoa não entende o que quer dizer aquele texto. Então você vai lá, ora. Um conselho maravilhoso, veio agora. Eu comecei a ler a Bíblia, eu me converti em 96. Como eu falei, minha pentecostal é de 96. 10 de janeiro de 96. E eu tive professores excelentes. Graças a Deus, tive excelentes professores. E sempre meus professores disseram para mim, Vitor, quando você lê um texto e não entender aquele texto, dobra o teu joelho e ore e peça que o Espírito Santo te revele o que você está lendo. Por quê? A Bíblia, o autor da Bíblia é Deus. Ele é o autor da Bíblia. Como nós lemos em 2 Timóteo 2, 3,16, diz lá que toda a escritura é divinamente, é por Deus, inspirada. Então Deus é o autor da palavra, apesar de ter 40 escritores, mas todos foram inspirados por Deus. Jesus é o tema central da Bíblia. A Bíblia vai falar desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, a semente da mulher é Jesus. Em Apocalipse, no capítulo 22 ou 23, se eu não me engano, agora me falhou a memória, 22, 23, 24, que é o último capítulo, vai estar falando lá da seguinte maneira: e o Espírito e a noiva dizem, vem. Mas quem é o noivo dessa história? Jesus. De Gênesis e Apocalipse, a Bíblia está falando de Jesus. E o Espírito Santo, Vitor? O Espírito Santo é justamente o intérprete. A Bíblia não é um livro divino? Como eu falei, essa Bíblia é em inglês. Eu não falo inglês, então eu tento ler, não vou entender nada. Se você for tentar ler a Bíblia sem o Espírito Santo, que é o intérprete da Bíblia, você não vai entender nada. Se eu pedir um amigo meu que fala inglês, eu tenho certeza que ele vai conseguir ler essa Bíblia e interpretar para mim, porque ele fala inglês. Quer entender a Bíblia? Peça o Espírito Santo. Dobra o teu joelho, ore, e assim ele vai estar iluminando a tua mente. Eu sempre oro assim: Senhor, ilumina a minha mente para que eu entenda a tua palavra. Eu tiro normalmente aí, eu sempre tiro na média de meia hora para poder estudar e meditar na palavra. Não adianta você somente ler, você tem que entender o que você está lendo. Amém? Então, exegese é você extrair do texto. E exegese, Vitor? Exegese é você incluir no texto. E eu tenho visto muitos pregadores fazerem isso. E infelizmente fico triste, porque a Bíblia diz assim, ai daquele que mudar uma vírgula sequer. Se imagina só ele botar a interpretação dele. Então muitos querem forçar o texto para que se encaixe na maneira que ele pensa, na maneira que ele quer falar. No próprio exemplo que eu dei de Isaías capítulo 41, versículo 6, isso é uma exegese. É você forçar aquele texto à união entre os irmãos. Ali não está dizendo sobre isso, meu irmão. Ali está dizendo sobre a união entre os ourives, entre construir ídolo. Então tome cuidado para você não se tornar um herege. Herege, Vitor, pelo amor de Deus, heresia? Sim. O que é uma heresia, meu irmão? É uma meia-verdade. É você justamente utilizar a Bíblia, mas você não falar o que ela está querendo dizer. Você incluir o teu modo de pensar. Pelo amor de Deus, tome cuidado com isso. Quando você quer ensinar a palavra, quando você quer se dedicar a ensinar a palavra de Deus, você tem que ser uma pessoa diferente, uma pessoa que estuda a palavra do Senhor. Falar do amor de Deus, evangelizar na rua e dizer que Jesus ama, realmente você não precisa ter um conhecimento bíblico vasto, não. Basta você dizer, Jesus morreu na cruz por você, Ele quer salvar a tua vida, Ele te ama, Ele quer te levar para o céu, amém. Agora, para ensinar ou pregar a palavra de Deus na igreja, ensinar para os irmãos, principalmente professores de escola dominical, tem que conhecer a Bíblia. Se não conhece a Bíblia, pelo amor de Deus, passe a estudá-la, porque a Bíblia diz assim, muito será cobrado a quem muito é dado. Então, não basta só termos cargos, temos que se preparar para assim cumprir o chamado do Senhor. Espero que tenha
valido mais esse breve vídeo aí, tá ok? A nossa intenção é passar mais um pouquinho o conhecimento. Vitor, como eu devo estudar a Bíblia? Deve estudar pelas concordâncias bíblicas, deve fazer o contexto daquele texto. Leia 3 capítulos antes, leia 3 capítulos depois. Eu quero ler o capítulo 4 de Mateus, então vou ler do 1 até o 7, tá ok? Porque aí você vai pegar toda aquela abertura e vai entender. Ah, Vitor, mas é muita coisa. Por quê? Existe ali assuntos que muitas das vezes não tem a ver. Mas pelo menos um capítulo antes, um capítulo depois, é 100% aconselhável. Porque você vai pegar a história, Jesus saindo de uma parte e indo para outra, para você entender o que aconteceu antes. Tá ok, meus queridos? Que Deus assim te abençoe. Qualquer dúvida, nos pergunte que estamos aqui à disposição. Deus seja convosco, uma noite abençoada, a paz do Senhor.